Aleluia. Glória a Deus. Por bondade, meus irmãos, pode tomar assento. Assente-se por bondade. Os cumprimento com a paz de Cristo, amém? Graças ao bom Deus, mais uma vez, na casa do Senhor. Nós louvamos ao Senhor. Esse é o nosso culto, né? O nosso culto racional. Como disse Paulo aos irmãos romanos, nosso culto racional. A gente faz com a razão, com a emoção, mas também com a razão, sabendo que estamos diante de Deus. Deus está recebendo o nosso culto, amém? Quantos creem que Deus está recebendo o nosso culto? Deus não está preocupado com o estereótipo, né? Com a aparência. Deus não se importa com a aparência. Deus olha no momento como esse, Deus olha para o coração. Antes de Deus aceitar a oferta, Deus olha para o ofertante. Amém? Culto é isso, culto. Antes de nós cultuarmos a Deus, oferecermos a Deus como oferta, o nosso culto, o nosso louvor a Deus, primeiro, Deus não olha para o nosso culto em si, sem primeiro olhar para o nosso coração, ver se de fato corresponde com o nosso coração, porque a gente pode estar manifestando uma coisa que a gente não está no coração da gente. E Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele age dessa forma. Ele não se importa com o que as pessoas pensam, né? Se o culto é extravagante, se a tua adoração é extravagante, se a tua adoração é mais silenciosa. O importante é que isso saia do coração, amém? Do teu coração. Deus olha para o teu coração nessa noite. Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, Deus olha para o teu coração nessa noite. Isso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos queridos, uma palavra que Deus me falara ao coração por esses dias. A gente sempre vem meditando. Eu sou apaixonado pelos evangelhos, pela narrativa do evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu leio. Tem vezes que eu leio durante a semana, eu leio os 4 evangelhos, mais acelerado mesmo. Venho para cá às vezes e leio os 4 evangelhos durante a semana. Eu amo a narrativa do evangelho sobre essas 4 perspectivas de Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente sabe que tem os evangelistas que são sinóticos, né? Que eles têm o mesmo parecer, quase que muda pouca coisa. E João sai separado nessa frente aí, trazendo também uma narrativa diferente. Então eu amo o evangelho e sempre me debruço em cima da palavra de Deus e deixo o texto falar, né? Eu acho tão lindo quando o pregador ele deixa o texto falar, ele não força o texto. A gente não pode forçar o texto, porque a gente não pode trazer coisas da cabeça da gente, o que a gente acha, porque eu acho ser assim, né? Que não tem axiologia. A gente tem que deixar a Bíblia falar, a palavra de Deus que é viva, amém? A palavra de Deus fala com a gente. E eu louvo a Deus pelos pregadores dessa casa, porque tem essa graça de Deus e pregam assim, né? Deixa o texto falar. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu não costumo preparar com muita antecedência as mensagens que eu prego. Sempre durante a semana ou até mesmo no dia, porque eu tenho esse cuidado de deixar Deus conduzir. Às vezes, como na quarta-feira, a irmã Priscila pregou aqui, e aí ela estava pregando, e todo pregador sabe disso, né? Quando o outro amigo, colega está pregando, nasce um monte de ideias, né, na cabeça, né? Um monte de coisas. Se fosse eu falaria assim, levaria para esse lado aqui. E eu faço um monte de apontamentos ali, escrevo um monte de coisa. E a partir disso Deus vai falando com a gente, ministrando aos corações. Como nasce uma mensagem, né? Uma mensagem nasce de diversas maneiras. Às vezes no carro, conduzindo o carro pelas rodovias, a gente escuta um louvor e dali nasce uma mensagem. A partir de uma conversa com o irmão da igreja, a partir de ouvir outra mensagem de um companheiro que prega, né? No teu recôndito, lá no teu quarto, no teu secreto com Deus,
lá também nasce uma mensagem. De diversas maneiras Deus ministra ao coração, e a gente tem esse capricho de trazer sempre o que Deus fala ao coração, e nunca o que a gente quer falar. Eu tenho muito cuidado quanto a isso, muito cuidado. Vamos lá então para uma palavra, queridos. Marcos capítulo 8, verso 22. Eu não sou de tomar água na hora da pregação, mas hoje eu vou tomar, porque a gente ficou um pouco gripado e minha esposa se estendeu mais. 2 dias e toma aí um chá com limão, né, e tudo mais, mel. Eu sempre falo para ela, se não adiantar o mel, eu vou comer abelha para ver se adianta mesmo, né? E aí faço aquele xaropão quente, e aí melhorou, mas dá sede. Eu não sou de tomar água, mas eu vou tomar hoje. Vamos lá, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Do verso 22 ao 33, do verso 22 ao 33, nós temos esse campo aí, que eu sempre costumo dizer que é a terra de Avilá, né? Terra de Avilá, se você for ler lá em Gênesis, a Bíblia diz que a terra de Avilá, aonde havia ouro, onde havia ouro. Então, a gente tem ouro aqui, tem pepitas de ouro aqui, maravilhosas para a gente extrair desse campo aqui. Vamos tratar a Bíblia como também um edifício, eu sempre falo isso, um edifício de 66 andares, e a gente subiu esse edifício para ver algumas coisas lindas que tem nele, e o arquiteto é glorioso, muito lindo o que ele faz. Vamos lá, Marcos capítulo 8, verso 22, todos acharam, queridos? Diz assim: e chegaram a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo as suas mãos sobre ele, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E ele, fixando os olhos, disse: estou vendo os homens e vejo que andam como árvores. Verso 25: e imediatamente tornou a pôr as suas mãos sobre os olhos do cego, e ordenou-lhe que olhasse atentamente, e este ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas ao longe. Depois o mandou para casa, dizendo: não entres na aldeia e nem fales sobre isto com ninguém na aldeia. Verso 27. Então, vou ler até o 33, desculpa, a leitura é um pouco extensiva. Então saiu Jesus com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: uns dizem João o Batista, outros Elias, outros dizem que é algum dos profetas. Então ele lhes perguntou: mas vós, que dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Aleluia. Verso 30. Então Jesus ordenou-lhes que a ninguém falassem aquilo a respeito dele, e começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, e que fosse rejeitado pelos anciões, os príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas que depois de 3 dias ressurgisse dentre os mortos. E isto dizia claramente, e Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Verso 33, mas ele, voltando-se e fixando os olhos nos seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: passa para trás de mim, Satanás, porque não entendes as coisas que são de Deus, mas sim as que são dos homens. Amém? Glória a Deus. Um pouco extensiva, a leitura extensa, né? Mas a gente precisa ler para depois a gente entender legal. Glória a Deus, amém? Posso começar? Estão preparados? Glória a Jesus, amém? Glória a Deus. Deus vai falar contigo hoje aqui. Preste atenção, nós temos aqui a narrativa de um cego, da história de um cego, como ele fora curado.
nós temos aqui a narrativa de Jesus. Aí depois Jesus saiu desse local, Jesus a caminho, fez uma pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens que é o Filho do Homem, que eu sou? Aí a multidão deu o seu parecer. Nós temos mais abaixo Pedro confessando que Jesus era o Cristo. E nós temos um pouco mais abaixo dessas leituras que a gente fez, quase chegando lá no verso 33, nós temos o episódio de Pedro sendo repreendido por Jesus Cristo, porque Pedro estava confuso, tentando barrar o que o mestre não estava de fato atento às coisas, e o Senhor percebeu algo estranho ali, que não era na verdade Pedro, era o próprio Satanás, que por um momento usou o discípulo. E aí Jesus então repreendeu, disse: para trás de mim, não Pedro, para trás de mim Satanás. Amém? Então nós temos aqui essas três narrativas. Preste atenção que isso aqui, irmão, se você for ler o texto com cuidado, se você for ler o texto, você vai entender que isso aqui retrata muito bem os nossos dias. Nós temos os que são cegos, preste atenção, olhando para o texto, a gente vê aqui o retrato dos nossos dias, se enquadra com os nossos dias. Nós temos os cegos, nós temos aqueles que têm um vago entendimento de quem é Jesus, os irmãos sabem disso. E nós temos aqueles que sabem quem é Jesus, que são os discípulos, que somos nós sabemos quem é de fato Jesus, sim ou não? Se você não sabe quem é de fato Jesus, se você está enquadrado dentro da multidão, se você se enquadra naquele trecho ali da multidão, quando Jesus perguntou: o que dizem os homens? Ou seja, a multidão, porque a multidão acompanhava Jesus, ia e voltava, para todo lado que Jesus andava, uma grande multidão o seguia, e Jesus queria saber, Jesus queria levantar-lhe uma enquete, queria saber, fazer uma pesquisa ali. Estava vendo, essa mensagem nasceu, tá? Eu vou dizer para você aonde que nasceu essa mensagem, como nasceu essa mensagem no meu coração. O irmão Adriano, num grupo familiar, mostrou para mim, talvez ele se lembra disso, ele mostrou para mim uma enquete que um rapaz fez, não sei se aqui no Brasil. Ele estava num calçadão de uma cidade, e aí ele saía perguntando para as pessoas quem era Jesus, né? E tem outros vídeos, depois eu vi outros vídeos também, e as pessoas, um dizia: Jesus era um profeta. Aí perguntou para um judeu, o judeu disse: ele é um profeta, nós temos ele como profeta. Outro, ele é o Salvador. E as pessoas, as mais reações possíveis, assim, diferentes reações possíveis, a gente via nas pessoas. Uns de fato diziam: não, ele é Jesus, o Salvador, que veio para nos salvar. Outros diziam: ele é um profeta. Outros diziam: ele é um líder religioso. A gente viu ali várias reações por parte das pessoas. E a gente vê então essa divisão no mundo. Claramente a gente vê os que creem, que são os discípulos, por isso seguem, porque creem, né? E aqueles que estão lá fora, mas muitas vezes a mente deles está bagunçada, eles não têm um foco, devido à religião, devido ao ensinamento dos pais, uma formação que vem lá de trás, já eu não sei de onde, né? Mas há uma confusão, a gente sabe que há uma confusão, tem diversas maneiras de explicar isso, tem o porquê disso, claro, tem o porquê. Eu não quero me ater a esses detalhes do porquê dessas coisas, mas a gente sabe que há essa confusão. Você vai conversar com as pessoas, você vê a confusão. Tem aquele que acredita em Jesus como Salvador e tudo, mas não quer se entregar, ou seja, não quer seguir Jesus. Ele acha que apenas por professar o Salvador, por dizer: não, eu creio no Filho da Maria, sim, eu creio nele, mas não quer segui-lo. Ele diz que crê tudo, mas não quer segui-lo. E Jesus pede que a gente siga ele. Nós temos que seguir. Se você quiser ir morar um dia com ele eternamente, você tem que se decidir por ele aqui. E se você se envergonhar dele aqui também, ele vai dizer, ele disse que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, porque tem vergonha, não quer seguir porque tem vergonha, né? O que vão dizer de mim? Quem não abrir mão e se envergonhar
de Jesus aqui, um dia ele vai também se envergonhar. Ele disse, um dia eu vou se envergonhar de vocês também, o dia que chegar diante do Pai. Então a gente vê essas diferenças. Tem os cegos, como eu falei para vocês, tem os cegos, tem aqueles que têm um vago entendimento, assim, uma mente muito bagunçada quanto a isso, e tem aqueles que são cegos por completo, e a gente vê isso aqui, né? O discípulo, mesmo sendo discípulo, percebam comigo, mesmo ele sendo discípulo, tem um momento, isso aconteceu com Pedro, a gente leu, de você ser, muitas vezes, instigado, você ser impulsionado por um momento, agir por incredulidade, duvidando das coisas, como Pedro, quando o Senhor disse, o Filho do Homem vai ser levado para ser crucificado, ele vai morrer, e ele chamou Jesus à parte, começou a repreender Jesus. Então tem um momento da nossa vida, mesmo nós sendo discípulos, a falta de discernimento muitas vezes vai ser visível, porque a gente não vai entender certas coisas, mas o importante é nós continuarmos, porque esse nosso entendimento que temos de Cristo, ele é progressivo, irmãos, ele é progressivo. Paulo vai dizer aos irmãos de Filipos, aos filipenses, no capítulo 1, verso 6, eu sempre cito esse verso, porque está no meu coração. Paulo disse assim, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, ou seja, é uma obra em progresso, em constante progresso, o nosso conhecimento é progressivo, você vai conhecendo, claro que acontece como aconteceu com Pedro, quando você achar que conhece tudo, você pode cometer um deslize, mas está ali o mestre para te ajudar, amém? Está ali Jesus para te ajudar, o importante é você não desistir. Agora o que nós temos aqui, deixa eu destacar aqui, deixa eu voltar um pouquinho com você aqui, vamos comigo lá no verso 22, capítulo 8 de Marcos, verso 22, diz assim, e chegaram a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Perceba comigo que existe um grupo, aqui no verso 8, está muito claro aqui, existe um grupo de intercessores que sabia que Jesus poderia curar o cego, dar vista ao cego, amém? Existia um grupo, a multidão, os que seguiam Jesus, os indecisos, existia esse grupo de discípulos que sabia que Jesus poderia curar, dar vista ao cego. Você crê que Jesus pode dar vista ao cego? Eu creio porque aconteceu isso comigo, aconteceu isso com você, por isso que você crê. Você sabe, lá em João capítulo 9, aquela história do cego, ele vai dizer assim, quando perguntaram para ele, e daí como é que está? Ele disse, eu era cego, mas agora eu vejo. Essa era a nossa situação, nós éramos cegos, agora nós vemos. Então por nós vermos agora, por nós termos esse entendimento, agora nós podemos o quê? Ajudar outros que estão cegos. Porque quando esses homens aqui, pegaram esse homem cego e levaram até Jesus, é porque eles acreditavam que Jesus podia curar esse homem dessa cegueira. O que compete a nós hoje? Levar as pessoas, porque o mundo está cego, as pessoas à tua volta, alguns familiares, algumas pessoas lá que trabalham lá com você, algumas pessoas que você conhece, o teu ciclo ali, pessoas, você vê a cegueira espiritual que elas vivem. Aqui era no sentido literal, eles levaram um cego mesmo no sentido físico, mas existe uma cegueira espiritual que os homens, que as pessoas que não conhecem a Deus são acometidos por ela, estão acometidos por ela, uma cegueira espiritual terrível. E o que nós temos que fazer? Nós temos que levá-las a Jesus. Quem está disposto a trazer pessoas cegas para Jesus? A gente vê um mundo cego, um mundo tapado, cego para as coisas divinas, celestiais. A gente vê um mundo, por isso que a gente vê essa bagunça instaurada, por isso tanta corrupção, por isso tanta maldade, tanta violência, tanta criminalidade, por isso que a gente vê, a razão é essa,
porque as pessoas são cegas espirituais. Vive uma cegueira espiritual, e Paulo vai dizer, se não me falha a memória, em 2 Coríntios 4:4, Paulo vai dizer assim, o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo bloqueia cegamente, bloqueia a pessoa. E nós que outrora éramos cegos, e agora vemos, cabe a nós agora, Deus espera de nós, de cada um de nós, trazer essas pessoas que continuam nessa escuridão, nessa cegueira espiritual. Amém? Deus pode contar com você, sim ou não? Deus conta com você. Eu quero dizer que Deus conta com você. Aí olha só, eu acho tão lindo aqui, que olha como Jesus fez. Irmão, como Jesus fez, nós devemos fazer, sim ou não? Jesus é um exemplo para nós, sim ou não? Ele é um exemplo. Então, como Jesus fez, nós devemos fazer. Olha só, esses homens trouxeram esse cego para Jesus, e olha só o que aconteceu, verso 23. Jesus tomou o cego pela mão. Está vendo? Jesus tomou o cego pela mão. Irmão, você tem que pegar pela mão, para essa pessoa ver, sentir confiança em você. Pegue pela mão. Se envolva diretamente. Não, pastor, eu falo, mas eu não quero me envolver, porque sabe como é que é? Irmão, se envolva, nós temos que se envolver. Pegue pela mão e mostre confiança da sua parte para essa pessoa. E olha só, Jesus pegou pela mão, verso 23, e levou para fora da aldeia. Está vendo? O que nós temos que fazer? Tirar a pessoa do ambiente de incredulidade que ela vive. A exemplo de Jesus. Jesus poderia ter curado esse homem ali mesmo onde estava, mas ele disse não. Pegou pela mão, vem comigo. Sai do ambiente da incredulidade. Sabe-se lá o que acontecia com esse homem na aldeia. Eu quero acreditar que, olhando para o texto, eu quero acreditar que ele morava nesse lugar, nessa aldeia, esse rapaz. E ali havia muitas influências ruins na vida dele. Muitos pseudos amigos, pseudos conselheiros. E aí Jesus, sabendo disso, pega o rapaz pela mão. Pega o rapaz pela mão e leva para fora da aldeia para fazer a obra na vida dele. Então, tira para fora a pessoa do ambiente dela. Pega pela mão, traga para Cristo, traga para Jesus, pega na mão dela, para ela sentir confiança em você, e traz para fora a pessoa desse ambiente de incredulidade que ela vive. Por favor. Porque senão você não vai conseguir. Siga o exemplo de Jesus. Jesus disse não. De repente pensou, poxa, se eu agir na vida dele aqui onde ele está, com certeza aqui. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus manda ele, depois de curar ele, que ele não volte para aquele ambiente, que ele não volte para lá. Amém, queridos? Então é isso que Deus quer que a gente faça. Faça como Jesus fez, porque nós temos essa responsabilidade diante de Deus. Perceba que nós temos os cegos espirituais e nós temos a multidão que caminha com Jesus, que também tem um pequeno entendimento, um entendimento muito bagunçado, porque Jesus disse: o que dizem ser o Filho do Homem? Uns falam, olha, ele é João Batista, outro é Elias. O que ficava mais confuso, disse, talvez um dos profetas. E aí Pedro toma partido da coisa e diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto as pessoas não tiveram uma ideia exata de quem é Jesus, cabe a nós conduzi-las a Jesus, amém? Enquanto as pessoas estiverem cegas, sem nenhum entendimento da palavra, irmãos, cabe a nós. Irmãos, eu já falei aqui em outras ocasiões, qual é a razão pela qual Deus nos salva e nos deixa aqui, queridos? Qual é a razão? Deus nos alcança e nos deixa aqui, é para que a gente ganhe outro. Jesus disse assim, ide e fazei discípulos de todas as nações. Não, pastor, eu me salvando... Irmão, não pense assim. Deus não é o propósito de Deus para a sua vida. Deus te salvou e te deixou aqui para que você
ganhe outros. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou assim: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Amém? Deus precisa de alguém, e esse alguém é você, que Ele achou, que Ele te chamou, que Ele te tirou da cegueira, daquela condição miserável de cegueira, de escuridão espiritual, e agora então, depois de lavado, remido, vestido vestes novas, Ele quer que você seja o agente dEle, lá onde precisa ser, e você sabe o local, você sabe o local, você sabe o local. Muitas vezes senta com a pessoa, tira um tempo, irmão, tem que gastar tempo, tem que gastar até tempo e energia, porque as pessoas te sugam, na verdade. Você vai sentar para ouvir problema dos outros, aí meio, o que eu tenho a ver com isso, pastor? Não tem a ver com... Senta para tentar entender, para ajudar, irmão. A Bíblia diz: um ao outro ajuda, e ao seu companheiro diz: esforça-te. Nós temos que estender a mão, temos que nos ajudar uns aos outros. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente vive num mundo hoje de individualismo. As pessoas estão individualistas. As pessoas costumam olhar somente para o seu umbigo, para a sua casa, para os seus. E tem gente morrendo do teu lado, tem gente sofrendo do teu lado, aprisionado, sendo escravo do diabo. E muitas vezes você de braço cruzado, passando a largo. As pessoas estão hoje com a mente confusa, que dizem ser o filho do homem. É João Batista, outro é Elias, outro mais desinformado ainda disse um dos profetas. Talvez os mais próximos ali do saber foi aquele que disse é Moisés, outro Elias, João Batista, outro Elias. Os mais próximos do saber, mas aquele que não sabia, que era leigo de uma vez, ele disse um dos profetas. E aí, a gente se depara com essa situação hoje. A mesma situação se repete. Nós vivemos num mundo tão bem informado, nós temos a mídia, né? A internet, que é uma ferramenta poderosa para ser usada para a evangelização. Nós temos tantos meios possíveis para chegar numa pessoa hoje, e muitas vezes nós cruzamos o braço e não fazemos nada, e a pessoa, irmão, nesse instante, enquanto nós estamos aqui, tem muita gente indo para o abismo, muita gente indo para as prisões espirituais, que nós conhecemos como inferno, pessoas aprisionadas indo para o inferno. Eu estava vendo um testemunho nesses dias de um rapaz que foi duramente repreendido por um evangelista. Ele foi repreendido por esse evangelista. E aí lá na frente ele disse: eu te agradeço por ter me repreendido daquela maneira, por ter me envergonhado daquela maneira. Eu precisava daquele choque de realidade. Eu precisava daquele choque de realidade, eu precisava daquele choque para me acordar. Eu não sei de que maneira Deus vai te usar para aquela pessoa. Pensa aí qual pessoa, pensa aí na pessoa. Não é possível que nós convivemos em comunidade. Nós convivemos em bairros, vizinhos, colados um do outro. Nós temos muita gente para evangelizar, tem muita gente. Esse lugar aqui, se cada um de nós tivesse essa responsabilidade, assumisse essa responsabilidade diante de Deus, essa casa aqui era para estar intransitável aqui dentro. De tanta gente. Mas a gente sempre transfere a nossa responsabilidade para outrem. Sempre, é os pastores, eles ganham para isso, eles vivem para isso. Eles foram escolhidos para isso, irmão. Todo discípulo de Jesus, que se preza um discípulo de Jesus, tem o dever, não é opcional, queridos. Não é opcional. Todo discípulo de Jesus que se preza discípulo de Jesus, ele tem que ganhar outro discípulo, fazer outro discípulo como ele. O que é fazer o discípulo? É fazer uma pessoa como você. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cegos, completamente cegos. Então o passo para curar essa pessoa é: tome pela mão, transmite confiança, tire do ambiente da incredulidade. Olha só, Jesus cuspiu e
pôs no olho dele, unge ele. E aí, olha só o que Jesus pergunta: veja alguma coisa, faça o teste. Porque a pessoa vai começar a caminhar contigo, porque você gerou confiança, pegou ela pela mão. Faça o teste de vez em quando. Daí, como é que está? Daí, poxa, estou entendendo já, os meus olhos se abriram. Não sabia que era assim, irmão. Deus, o Espírito Santo, vai fazendo a obra, amém? Mas nós temos que ir na frente. João Batista era o precursor. Quando Deus foi criar o mundo, antes de Deus se envolver para criar alguma coisa, lá estava o Espírito pairando sobre as águas. Está vendo que Deus sempre tem um precursor, ou seja, uma pessoa que vai na frente preparando o caminho. Quando foi para Jesus vir na terra, João Batista veio na frente preparando o caminho. Perguntaram para ele: tu és o Messias esperado? Ele disse: não, eu sou aquela voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Eu vim preparar o caminho. Eu batizo com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus precisa de precursor. Deus precisa que você vá na frente. Ah, pastor, vai me faltar palavras. Deus vai te dar palavras. É o Espírito Santo que vai te impulsionar para você falar com tanta veemência, com tanta intrepidez, com tanta garra, com tanta eloquência, que você vai ficar admirado com você mesmo. Não sei se aconteceu isso com você já, mas comigo aconteceu. De eu falar assim, de eu sentar, sabe aquele dia que você amanhece assim, com aquela inspiração toda, parece que Deus abriu o céu e te sugou para dentro assim, te deu um banho de misericórdia, de graça, de poder, e te devolveu de novo e disse: vai agora nessa força aí, meu filho. Sabe, irmão? E aí, depois, eu falar de Jesus para alguém, depois eu parar comigo mesmo sozinho, e disse: meu Deus, que forma gloriosa que Deus me usou. Meu Deus, o que eu falei? Meu Deus, coisa gloriosa. E tu perceber que a pessoa foi impactada com o que você falou. Irmãos, nós temos esse poder de impactar as vidas. Nós carregamos com a gente, meus irmãos. Meus irmãos, entenda isso. Nós carregamos com a gente algo preciosíssimo. O mundo lá fora não tem. O mundo lá fora não tem. As pessoas lá fora sofrem porque não tem. Não tem o que você tem, não carrega o que você carrega. Ah, meu Deus. Meu Deus. Certo dia Jesus enviou os discípulos. E antes de enviá-los, ele deu poder para eles. Ele deu poder. Ele disse: só vão, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Pregue por toda parte que o reino de Deus é chegado. E aí, eles foram, cumpriram a ordem. Voltaram. Quando eles voltaram para se encontrar com Jesus novamente, eles falaram para Jesus assim: Senhor, chegaram felizes. Imagina, o resultado foi glorioso. Deu fruto, produziu. Houve resultados lindos. Chegaram felizes para Jesus: mestre, em teu nome até os demônios nos sujeitam. Jesus olhou para eles assim, aquela alegria toda. Jesus disse: tudo bem, mas alegrai-vos, não porque os demônios vos sujeitam, porque ele tem que se sujeitar. Se você tem Deus na sua vida, é o diabo que tem que correr de você, não você correr do diabo. Ok? É o diabo que tem que bater em retirada, não você correr, não você levantar acampamento e ir embora. É o diabo que tem que correr de você. Alegrai-vos porque os demônios, os espíritos maus vos sujeitam. Alegrai-vos antes, disse Jesus, por ter o vosso nome escrito no céu. Amém? Então nós temos muito com a gente mesmo. Nós carregamos preciosidades com a gente que o mundo não tem. Então, pastor, eu não sou capaz. Você é capaz. Pastor, eu não vou ter palavras para falar. Quem vai dar palavras para você é o Espírito Santo. Pastor, eu não tenho poder de convencimento nenhum. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Somente vá na frente e faça como João Batista: prepare o caminho. Prepare o caminho. Prepare o caminho. Se alguém te perguntar alguma coisa, disse: quem vem atrás de mim aí é maior do que eu, e ele te batizará com o Espírito Santo.
Aleluias. Oh, aleluia. Faça o teste, veja alguma coisa. Depois de um certo tempo de discipulado, de evangelização, pergunte assim, ó, veja alguma coisa. Você vai perceber. E você vai se alegrar. A pessoa vai dizer assim, poxa, não sabia disso tudo que você me falou. Não sabia, isso para mim é novo. E como eu estou apaixonado. Quando é o nosso próximo encontro? Quando é o nosso próximo encontro? Quando é que a gente vai estudar a Bíblia de novo? A pessoa vai se interessar, porque é Deus através de você. Não pense, nunca pense que é você mesmo, é Deus através de você, fique claro disso. Então não se despreocupe de que, pastor, eu não vou ter mensagem, o que eu vou falar? Deus vai falar em você, Ele vai falar na tua boca. Quem crê, diga amém. Veja alguma coisa, olha só. E ele, fixando os olhos, disse, estou vendo os homens e vejo que andam como árvores. Está vendo? Foi uma explosão tão forte, foi um impacto tão forte, ocasionado pelo Espírito Santo através da sua instrumentalidade, que a pessoa precisa agora de uma calibragem nos seus olhos. Ele está vendo como Deus vê. Foi tão forte o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa através da sua vida, que agora ele precisa temperar, calibrar. Ele não pode ser muito espiritual e nem muito carnal. Ele tem que estar no equilíbrio. Você conhece aquela pessoa que quando ele vai para um extremo, ele vai de uma vez, e rapidinho, em fração de milésimo de segundo? Ele não crê, daqui um pouquinho Deus dá um choque nele de realidade, e ele vai para um outro extremo e vira crente mesmo, crente daquele de carteirinha mesmo. Fica assíduo na igreja, firme, apaixonado. A obra de Deus é assim, mas porém tem que ter o equilíbrio. Ele está vendo aqui, a obra foi tão forte na vida dele, que ele precisa de uma calibragem agora. Porque ele disse, eu estou vendo os homens como Deus vê, e Deus vê os homens como árvores. Você vai ver isso na Bíblia, durante todos os evangelhos. Lá em Salmos, primeiro, o salmista já faz esse comparativo. O justo é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Olha só, comparando o homem como uma árvore. E Jesus disse, a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá os seus mau fruto, pelos seus frutos o conhecereis. Jesus disse, toda árvore que não dá fruto, eu corto e jogo fora. Então foi tão impactante o que Deus fez na vida desse homem, que precisa de uma calibragem. E olha só, aí o versículo 25, diz assim, ó, e imediatamente tornou a pôr as suas mãos sobre os olhos do cego, e ordenou-lhe que olhasse atentamente. Ou seja, o primeiro toque foi tão impactante, que Jesus precisou dar o segundo toque para calibrar. E ele vai tocando em nós, ele vai ajustando-nos durante toda a nossa trajetória por aqui. Ele vai ajustando a nossa vida. Então você tem que ser bem equilibrado, não pode ser muito uma coisa nem muito outra. Você tem que ter o equilíbrio espiritual, ser balanceado espiritualmente. E Deus vai te usando para outras pessoas, quando você passa a ter esse equilíbrio, esse domínio, que a Bíblia chama de domínio próprio. Paulo vai dizer que é domínio próprio. E aí você pode então transmitir para outras pessoas aquilo que você já domina, que carrega em você. Então, Jesus toca novamente nesse homem. Jesus toca novamente. Às vezes a pessoa está na igreja, já está há algum tempo na igreja. O primeiro toque foi tão poderoso na vida dela, que ela se converteu, se entregou e está assídua na igreja, está firme, está com Jesus, está decidida, tudo ok na vida dela. Mas na medida que ela vai caminhando, ela precisará talvez de um outro toque, porque aí ela vai para um extremo de uma vez, e aí tudo é pecado. Isso porque o pastor fez uma brincadeira, meu Deus, em cima do altar fazer uma brincadeira, Jesus, o que é isso? Essas luzes acendendo aqui, meu Deus, uma coisa espantosa, espalhafatosa também, assim muito,
E a pessoa vai para o outro extremo e começa a ficar santarrona demais, tudo é pecado, tudo é pecado. Então tem que ter o equilíbrio. Talvez Deus vai dar um segundo toque em você nessa noite, para dizer, eu te equilibro a tua visão, eu calibro a tua visão nessa noite. Calibra a tua visão. Eu tive agora essa semana fazendo um exame de visão para a renovação da carteira de motorista. E aí o médico disse, tampa um lado assim e vai, fala para mim lá, tal. Opa, tá bom, hein? O outro lado, opa, tá bom. Passou, seu Marcos, tranquilo. E ele disse, você nunca usou óculos? Eu usei uma vez para correção. Está na minha carteira. Usei para correção, porque eu precisava corrigir essa visão que tinha uma pequena torção. Então é assim que Deus faz, amém? Se precisar um tempo, usar um óculos espiritual, Deus vai te pôr esse óculos para você endireitar a tua visão, para você realmente, amém? Focar na verdade, naquilo que Cristo tem para você e não ficar com essas picuinhas. É assim. Preste atenção que Jesus tocou novamente, e aí o cego disse assim, ó, e imediatamente, verso 25, e imediatamente tornou a pôr as suas mãos sobre os olhos do cego, novamente, né? E ordenou-lhe que olhasse atentamente, e este ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas ao longe. Deus quer ampliar a tua visão, amém? Deus quer ampliar, Deus quer melhorar, Deus quer te moldar, Deus quer fazer de você, amém, um homem conforme Ele acha que é para ser. Não conforme, pastor, eu cheguei a um estágio que eu me sinto já superior, eu já tenho, sou assim com o homem lá de cima, quando eu dobro o joelho, na hora que ele responde, amém? Oh, meu Deus, pastor, eu já cheguei a esse estágio, irmão. Nós somos uma obra em andamento. É progressivo o que Ele faz na nossa vida. É progressivo, Ele vai nos moldando, nos transformando. Porque é bem verdade que tem alguém que diz, Deus tem pressa. Alguém me disse nesses dias, lá no mercado, conversando um negócio lá, tal, um assunto. E aí a pessoa, quando saiu, disse, tchau, pastor, Deus abençoe. Pastor, a verdade é que Deus tem pressa agora, né? Está tudo muito em cima aí para acontecer, né? Eu disse, querido, Deus não tem pressa. Quem anda atrasado somos nós, amém? Deus está sempre à frente do nosso tempo. Deus está sempre na frente. Deus está sempre na frente. Então quem sempre anda atrapalhado somos nós. Deus faz a obra certa. E a verdade é que Ele está nos preparando, e é gradativamente, Ele está nos preparando para a eternidade. Quem quer viver depois dessa vida? Eu quero viver depois dessa, e Ele está me preparando para viver depois dessa. Aqui eu posso muitas vezes incorrer em certos erros. Agora no céu, diz a Bíblia, no céu não entra pecado. No céu não é mais ou menos. No céu Ele não vai, vem para cá que a partir daqui eu vou te moldar. Não, a obra começa aqui, a partir do momento que você aceita Ele aqui. As escamas caem, aquela cegueira cai, Ele começa a trabalhar, aquela bagunça que você tinha na tua mente, quem é, ele é profeta, é João, quem é Jesus e tal, isso aí é sanado. Deus resolve esse problema na tua mente, no teu coração, com você. Você se apaixona, realmente se firma, não, Ele é o meu Salvador. E aí você vai caminhando, e a Bíblia diz lá em Provérbios, se não me falha a memória, acho que é Provérbios capítulo 4, Provérbios capítulo 4, verso 18, diz que a nossa, deixa eu ler para não incorrer em erros aqui, peraí, deixa eu ler para você aqui, acho que eu tinha anotado por aqui, ó, Provérbios 4, verso 18, diz assim, ó, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Está vendo? É progressivo, vai se expandindo, o nosso horizonte vai se abrindo, né? É aquele zoom que a gente dá na câmera, né? Muitas vezes,
aquele zoom vai se expandindo, se abrindo, e você chega nos conformes, porque a verdade é que nós estamos sendo mudados, e nós estamos indo em direção à estatura de varão perfeito. Você talvez não conhece essa doutrina bíblica da justificação, da transformação, que Deus vai nos moldando conforme Cristo é. O modelo para nós sermos é Cristo. Eu tenho que ser como Cristo é. E nós estamos sendo transformados para ser como Cristo. Como aquele Adão antes do pecado. Como aquele Adão antes do pecado. Mas pastor Marco, aqui eu vou atingir uma escala de 0 a 100. Eu vou atingir o 100% aqui. Meu irmão, não o 100%, mas você vai muito longe. E o que precisar muitas vezes, eu já soube de situações que muitas vezes a pessoa tem um determinado problema que ela carrega com ela, um pecado que ela traz com ela, que ela não se liberta, e aí Deus pega, e muitas vezes lá para frente Deus permite que a pessoa fique doente, e vá para um leito de enfermidade, e ali no leito de enfermidade, ainda Deus trata com ela aquela situação que ficou pendente, tá? Porque precisa passar para o lado de lá, precisa entrar pelos portais da eternidade já com muita coisa resolvida aqui. Com muita coisa resolvida. É por isso que nós somos uma obra em andamento, e glória a Deus por isso. Deus me liberta para que eu alcance você, para que você alcance outro, para que você alcance outro, para que você alcance outro. Amém? Nós somos os Abraões de Deus hoje. Nós somos os Abraões de Deus. Deus nos alcança para que, através de nós, Deus ganhe muitas pessoas. Vamos nos colocar de pé, queridos. Eu creio que você entendeu. Eu creio que você entendeu já de antemão, que tem muita gente cega que precisa de você, que você vá até ela e conduza essa pessoa. Pegue pela mão, unge essa pessoa, tira ela do ambiente. Você vai guardar essa palavra no teu coração. Você vai guardar essa palavra no teu coração para você pôr em prática agora. Por bondade, põe em prática essa palavra e Deus vai te usar poderosamente. Fecha os teus olhos. Nosso Deus, nós sempre acreditamos que Tu és aquele que faz uma boa obra, uma grande obra. Aquele que em vós começou a boa obra. Tu começou e Tu faz uma boa obra. Tudo Tu faz muito perfeito, Senhor. Tudo. O que nos estragou foi o pecado, foi o advento do pecado, quando entrou na raça humana, Senhor. Nós vimos dali para frente o que ocasionou o pecado na vida do homem, Senhor. E hoje a gente vê muita gente, Senhor, cega. Pessoas que não têm o entendimento, que vivem numa cegueira, porque o Deus desse século cegou o entendimento delas. Mas eu louvo ao Teu nome nesse instante quando eu oro, porque eu vejo que muita gente, aqui está uma parcela, meu Deus, desse montante. Tem muita gente que já os seus olhos foram abertos. E eles podem dizer como aquele cego do capítulo 9 de João diz: eu era cego, agora vejo. Meu Deus, a nossa vida vai sendo transformada continuamente por Ti, meu Deus. E eu sei, meu Pai, e eu sei que em breve, meu Deus, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. E o Senhor vem buscar um povo, não um povo relaxado, não um povo que anda, Senhor, nos seus próprios caminhos, fazendo o que bem entende, mas um povo zeloso, especial e de boas obras. Esse povo, meu Deus, que caminha na Tua luz, que caminha agora, meu Deus, com os olhos fitos em Ti, fazendo o que lhe apraz, fazendo a Tua vontade, cumprindo, Senhor, com os Teus propósitos. Meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Eu sei que Tu és maravilhoso. Ajuda os meus irmãos. Ajuda, meu Deus, os meus irmãos. A todos nós, povo do Teu amor, da Tua graça. Ajuda-nos. Vai nos limpando, vai nos transformando. Vai modelando a nossa vida, Senhor. Vai nos deixando, meu Deus, conforme o Teu parecer. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção. Eu peço a Tua graça. Aleluia, vamos aplaudir.